Pronto, gente. Bom dia. Desculpe o atraso. Vamos começar nossa aula de hermenêutica jurídica. Nosso último tema fala sobre hermenêutica constitucional. Hermenêutica constitucional é a forma de você conseguir interpretar a Constituição. A gente tem a Constituição como a nossa lei maior, portanto, é muito importante que a gente saiba como interpretá-la. Ela tem algumas peculiaridades na hora de interpretar e que é importante que a gente compreenda como é que se interpreta. Mas aí você pergunta, professor, a gente tem uma disciplina, né? Direito constitucional. Só que temos um tópico de hermenêutica constitucional aqui na nossa disciplina. Justamente onde você vai aplicar tudo que você conseguiu compreender de hermenêutica, agregada a mais uns assuntos que a gente vai trabalhar. Quando você consegue compreender como é que o Supremo consegue interpretar a Constituição. Deixa eu abrir aqui a o nosso slide. Todo mundo já sabe como conseguir acessar o nosso slide, né? Eu sempre mostro aqui, caso alguém ainda não saiba. Eu estou usando um outro computador também, e esse computador é um pouquinho mais lento do que o outro que eu usava. Tá abrindo aqui. Pronto, abriu. Então, sempre o passo a passo que eu faço, mostrar para vocês. Você vai no Google Sala de Aula. Você vai no Google Sala de Aula. Aqui, Google Classroom. Você vai no Google Classroom. Opa, aqui é o aplicativo. Não é esse aqui não. Aqui, ó. Google Sala de Aula. Todo o nosso material está lá, tá? Vai no Google Sala de Aula. Acesse o Google Sala de Aula. Aqui para mim aparece várias turmas, porque eu tenho várias turmas, mas para você vai aparecer só as nossas, né? Que a gente tem. Então você vai aqui, hermenêutica, argumentação jurídica, de manhã. Vai aqui nessa aba de atividades. Tem alguém com um áudio aberto aí, que está aparecendo o retorno aqui. Acho que é a Amanda Eduarda. Aí, Amanda. Aí você vai na aba atividades, vai aqui na parte de slide e aperta aqui para carregar os slides da disciplina. Aí eu coloco aqui, depois que carrega, eu coloco para apresentar e aí vocês conseguem acompanhar. Passando aqui enquanto carrega aqui, passando aqui no Google Sala de Aula, tem uma atividade que foi colocada para vocês sobre os X-Men, né? Se os X-Men
seriam humanos, e também foi colocada uma outra atividade no Google Sala de Aula. Valeu, Amanda. Desliguei, eu vi aqui. Mas a hora que quiser é só ligar qualquer pessoa, viu? Pode ligar o microfone para poder perguntar. Tem duas atividades, né? Tem a do X-Men e tem da batata Pringles, né? Que é muito curioso, né? A do X-Men você sabe, né? A justiça foi chamada para decidir se eles eram humanos ou não humanos, uma disputa que valia milhões de dólares. E a outra, a batata. Deixa eu ver aqui. Batatas Pringles. As outras são as batatas Pringles. Vou botar aqui as imagens. Você tinha que fazer um exercício de argumentação para saber se as batatas Pringles são batatas ou não são batatas, né? Porque, de acordo com a empresa do Reino Unido, aliás, de acordo com a fabricante, a Procter & Gamble, as Pringles não são batatas, né? De acordo com o governo do Reino Unido, elas são batatas. E aí é curioso você notar, quem não conhecia ainda batata Pringles, é esse produto aqui, né? Que tem esse desenho, né? De um chips de batata aqui, né? A vida toda, quem consumiu esse produto achou que estava consumindo batata frita. O da batata não apareceu para vocês, não? Sério? Ninguém viu o da batata? A Amanda tá dizendo que não viu, a Tauana. Será que eu não coloquei para vocês, não? Tô confundindo. Mas tá lá. Eu vi, mas já tinha inspirado. Ah, tá certo. Colocou, não colocou, apareceu, não apareceu. Mas eu posso abrir de novo, só para você exercitar ali o seu. Depois da aula eu abro de novo, para você exercitar o seu poder de qual é a discussão lá, né? Juridicamente, o governo da Inglaterra, do Reino Unido, considera as Pringles um salgadinho de batata, porque lá os alimentos não são, não, não sofrem imposto, mas os salgadinhos de batata sofrem imposto. E aí a dona do Pringles está discutindo judicialmente que eles não são batatas e, portanto, seriam alimentos e, portanto, não sofreriam os impostos. E aí a gente tem uma disputa bilionária, né? Porque são muitos valores envolvidos. E aí chama a atenção nessa questão, se você olhar o rótulo das batatas Pringles, né? Primeiro, não tem o nome batata, né? E eles não colocam uma batata na. Eles não colocam, de regra, se você vai olhar, 90% das propagandas não tem a batata, né? Tem um negócio assim, cortado, em forma de chips. Quando tem queijo, por exemplo, ele coloca o queijo, mas não tem batata, né? Aqui, ó, você não tá vendo uma batata, você tá vendo um negócio cortado aqui e complicado, né? E aí ele na maioria dos rótulos, por que que ele não bota batata? Por que que ele não bota uma batata? Por que que ele não deixa claramente
expresse que você está comendo batata, né? Tem uma razão para isso, né? Tem uma razão para isso. E você a vida toda pensou que estava comendo batata. Você a vida toda estava comendo batata. E a própria fabricante que fabrica disse que ela não é batata, né? E aí tem lá a discussão para que você possa argumentar o que que as batatas Pringles são, né? Se são batatas ou não são batatas. Quem não conhecia esse produto aqui, você compra ela, né? Dentro do cilindro, dentro dessa embalagem cilíndrica aqui, né? Eu acho que muita gente conhece, né? As batatas Pringles. Então, é muito curioso. A justiça foi chamada para decidir se os X-Men são humanos, se são humanos ou não, vai ter uma consequência financeira. E foi chamada a decidir novamente na questão das batatas, né? Foi chamada a decidir se são batatas ou não são batatas. É muito curioso essa situação, né? Quando eu for no supermercado, eu vou dizer que é o quê? Pois é, né? É muito interessante você ver lá a argumentação, Amanda, para saber o que a própria empresa diz que o produto dela é, né? Então, aqui a nosso plano de ensino, né? Nós, como última temática, a gente tem alguns casos específicos e a questão do, da hermenêutica constitucional, tá? Para saber como é que o Tribunal Supremo, que é no caso o STF, como é que ele analisa e como é que ele considera a interpretação da Constituição, né? Nós vimos toda aquela parte histórica da hermenêutica, as escolas, os tipos de interpretação judicial, interpretação autêntica, interpretação, passando muito tempo na interpretação judicial, que é essa que vocês, na vida prática de vocês, vão ter mais contato, né? Vimos os métodos de interpretação gramatical, lógico, teleológico, sistemático, vimos os resultados de interpretação, quando ela é declarativa, restritiva ou extensiva, né? Declarativa, ela basicamente repete a mesma coisa da lei, extensiva é quando ela vai além, e restritiva é quando ela restringe a aplicação daquela norma. Falamos muito sobre regras e princípios, por que o nosso sistema é composto de regras e princípios, que a regra ela não consegue resolver todos os problemas do direito, portanto, precise que você socorra dos princípios para conseguir a aplicação do direito. Quem entende que só existem apenas regras no sistema jurídico, pode ser considerado um positivista. Os positivistas, eles consideram que existem apenas regras e que quando tiver lacuna, quando tiver alguma situação em que o legislador não tenha previsto, o juiz tem autoridade para criar o direito naquele caso, sendo que uma contestação a esse tipo de pensamento é o que a gente pode chamar de pós-positivismo, né? Por quê? Porque deixar a cargo do juiz criar o direito não é compatível com o Estado democrático de direito, em que há uma obediência ao ordenamento jurídico, uma obediência à Constituição e não o que a pessoa quer ou o que a pessoa acha que é. Então, se você deixar a cargo do juiz, para que o juiz decida o que é determinada coisa, o que é direito, você tá demandando para ele
uma discricionariedade que é uma discricionariedade incompatível com, com o próprio Estado de Direito, né? É incompatível com o Estado de Direito. Por quê? Porque vira arbítrio, né? Vira arbítrio. E arbítrio não pode conviver com democracia. A democracia não convive bem com arbítrio. Então a gente viu aí alguns teóricos que trabalham fortemente com a questão do pós-positivismo, trazendo os princípios para a análise do direito. Então a gente tem Ronald Dworkin, a gente tem o mais proeminente deles, que é o Robert Alexy. O Robert Alexy tem muita influência sobre a argumentação jurídica que a gente atua dentro do nosso direito atualmente, a própria concepção de direito como um pós-positivista, como alguém que desenvolveu toda uma estrutura, uma teoria que fala sobre os princípios aplicados ao direito. Recomendo que vocês leiam todos os textos. Ele ainda está vivo, ele é um professor da Alemanha. Ronald Dworkin não. Ronald Dworkin é professor de Harvard, né? Robert Alexy é professor da Alemanha. Como eu disse, a teoria de Robert Alexy sobre a ponderação, ela é muito usada no direito, né? Nós temos, eu já até falei para vocês, entre regras, a gente tem conflito de regras, que ele chama de conflito, quando duas regras entram em oposição, elas entram em conflito. Resolve-se o conflito por aqueles métodos clássicos, método gramatical, método hierárquico, cronológico, método da especialidade, ou seja, aqueles clássicos métodos de conflito aparente de normas você aplica quando tem conflito de regras. 90%, já falei isso para vocês, 90% dos casos que vão aparecer para você são regras, é uma questão de regra. Você vai ter que, existe uma regra, ela, em regra, é clara, e aí você faz a interpretação, a hermenêutica, né? Usa a questão dos métodos gramatical, lógico, teleológico, sistemático, beleza. A grande maioria vai acontecer assim. Só que vão ter situações que eu digo que vão ser uns 10% dos casos que vai aparecer para vocês que, de fato, não tem regra, não tem lei falando sobre isso. E, no entanto, precisa ser resolvido, precisa ser dado uma solução. A gente vai ver aqui alguns casos. Então, nesse caso, quando entra em choque um princípio com o outro, você não pode usar aqueles métodos, né? Hierárquico, cronológico, porque são normas totalmente diferentes. São normas que têm tem outra construção, né? Diferente das regras que são bem claras, né? Impõem uma conduta para você ou fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, enfim, são bem claras, né? As regras. Os princípios não. Os princípios, eles são mandados de otimização. Eles tentam fazer com que aquele fim que eles propõem sejam preenchidos na maior condição possível. Eles admitem flexibilização, eles admitem que um princípio possa, naquele caso concreto, ser diminuído para que um outro possa tomar a proeminência dele. Então, Robert Alexy desenvolveu essa teoria da colisão, né, e do sopesamento. Você faz o peso entre eles e vê
qual que naquele caso concreto, naquela circunstância, precisa ser validado ou precisa ser referendado. E aí, depois que você faz toda essa análise, o que acontece? Você vai ter que argumentar a interpretação que você conseguiu encontrar. E aí a gente trouxe os três filósofos aqui da argumentação, Vievik, a gente trouxe Recassin Seixas, a gente trouxe Perelman. Perelman fala da Recassin Seixas, voltando aqui, né? Rapidamente. Vievik fala da tópica, em que você trabalha com problemas e sempre que você vai procurar o direito, você vai resolver um problema. Sempre o direito é aplicado no caso concreto. O direito não fica lá abstratamente escrito na lei. Ele vai ser aplicado num caso concreto. E aí a tópica ajuda muito nessa análise, né? Recassin Seixas vai falar da lógica do razoável, porque aquela lógica silogística que você aplica lá no positivismo, premissa maior, premissa menor, conclusão, essa lógica silogística é muito apreciada pelo positivismo, ela não resolve todos os casos, porque aquela lógica é uma lógica mais aplicada às ciências naturais. Como o direito é uma ciência humana, uma ciência social, você tem que aplicar um outro tipo de lógica, aí ele chama de lógica do razoável. Lógica do razoável. Perelman vai dizer para a gente, quando a gente vai fazer um argumento, a gente tem que imaginar que a gente vai falar para uma plateia universal composta de pessoas racionais, de pessoas razoáveis, de pessoas que possam chegar a um consenso sobre um determinado ponto. E que você terá que convencer esse auditório universal com base na da razão, com base na razão. Então, não adianta você fazer toda aquela performance teatral e tudo, que não vai adiantar, porque o que interessa é o argumento da razão, né? Aí tem todas as regras da argumentação, que a ideia é, quando eu coloquei aqueles 2 exercícios da argumentação, é que você levantasse e seguisse essas regras, né? As regras da imparcialidade, as regras da sinceridade, as regras sobre a divisão dessa argumentação. Depois de Perelman, a gente trabalhou Robert Alexy, que também tem muita influência sobre o discurso da argumentação. Então, Robert Alexy, além da teoria sobre princípios e regras que a gente adota, sobre a teoria para resolver colisão entre princípios e regras, que a gente adota bastante, quem é pós-positivista e que reconhece a existência de princípios como forma de parte do nosso ordenamento jurídico, tem em Robert Alexy um teórico que vai montar uma solução para quando os conflitos, para quando ocorre colisão entre princípios. Além disso, ele ainda é o teórico da argumentação jurídica. Ele desenvolve toda uma série de regras em que você precisa argumentar. Então, o ideal é que você, ao fazer um exercício de argumentação, ao fazer o levantamento de uma proposição, você seguir essas regras, né? Essas regras que Robert Alexy coloca para a gente, né? E no final, ele vai dizer que a gente tem a argumentação do autor, a argumentação do réu, e a que vai valer no sistema jurídico é a argumentação do juiz, que o juiz tem que justificar a sua decisão, tanto justificar internamente como justificar externamente. Quando vocês lerem uma decisão e eu pedir para vocês digam se essa decisão está justificada segundo a teoria de Robert Alexy, interna e interna, e mostre a justificação interna, mostre a justificação externa. O que vocês vão procurar? A justificação interna é quando a decisão, quando você lê ela tem uma lógica, ela tem uma ordem, ela tem uma sequência, ela é coerente,
ela é lógica, ela é coerente, ela é íntegra, ela não é sem pé sem cabeça. Quando você consegue ler ela, ela tem que ter uma justificação interna na sua própria estrutura, de forma, tem que ter começo, meio e fim, né? Igual como você está fazendo a redação, tem lá a introdução, desenvolvimento e conclusão, ela tem que ser lógica, tem que estar justificada internamente. Do contrário, você não consegue nem entender essa decisão, você não consegue nem considerar ela uma decisão. E, além disso, tem a justificação externa, que você vai ver quais foram os argumentos utilizados pelo juiz, no caso, a gente está estudando a hermenêutica constitucional, o Supremo, que é o juiz da Suprema Corte, você vai ver os argumentos utilizados pelo juiz para justificar aquela sua decisão, tá? Justificar aquela sua decisão. E essa, no final, é a que vai valer, tá bom? Então, a gente entra na hermenêutica constitucional. Nossa hermenêutica constitucional, ela vai querer descobrir como se interpreta a nossa Constituição, que é a nossa Carta Maior. E aí, a gente tem dois conceitos para vocês entenderem a questão da nossa Constituição. Você pega a nossa Constituição, pega qualquer artigo aí da Constituição, e você vai ver que ele é composto de textos, linguagem, textos. Esses textos, eles foram escritos, em regra, lá em 1988, na Constituição. Foi promulgada, ela foi tornada pública, ela foi tornada obrigatória em 5 de outubro de 88. Vocês já estudaram isso em Direito Constitucional. Aliás, estão estudando, né? Direito Constitucional, que é uma disciplina extremamente importante para vocês. E aí, alguns artigos dessa Constituição são artigos em que você lê e você não encontra dificuldade de compreender o que ele quer dizer. Eu coloquei um exemplo aqui do artigo, vou abrir aqui a Constituição, vou abrir aqui a Constituição Federal. Alguns artigos, o texto deles é fácil. Tem alguém aí com o áudio aberto, né? Tem alguém aí com o microfone aberto. Eu botei aí o artigo 18, que é o artigo que... artigo 18. Estão vendo aqui, né? Artigo 18. É o artigo que trata sobre a organização política e administrativa do Brasil. O artigo 18 tem o parágrafo primeiro que eu coloquei aí no slide para você ver, né? O artigo 18, parágrafo primeiro fala: Brasília é a capital federal. É uma regra que é uma regra clara, não tem discussão. Você, logo aplicando aqueles métodos gramatical, lógico, não tem muito problema para entender o que ela quer dizer, para entender o significado dela. Qual é o significado do 18, parágrafo primeiro? Bom, ele está querendo dizer que Brasília é a capital federal. Então, a capital do Brasil é Brasília. Então, não adianta você responder numa prova, né? Vão perguntar, né? Qual é a capital do Brasil, né? Não vai responder Distrito Federal, né? Porque a própria Constituição diz que é Brasília, né? Brasília, portanto, fica dentro do Distrito Federal. Então, o artigo 18, ele é uma norma clara. Você não tem dúvidas a respeito dela, né? Mas a maioria das normas que você vai encontrar não é assim, né? Você precisa de um exercício de hermenêutica para você poder conseguir descobrir o significado da norma. E aí entra em cena duas situações. Primeiro, você tem que ver se o texto está original. Primeira coisa, o texto da norma que você vai encontrar o significado, ele ainda está original desde 5 de outubro de 88, esse é o primeiro ponto. Segundo, se ele sofreu alguma reforma constitucional,
ou então se ele sofreu alguma mutação constitucional. O que é o texto original? Bom, o texto original é só você olhar, né? No seu vadimeco aí vai aparecer, quando você folheia a Constituição vai aparecer. Quando ele foi modificado, vai aparecer. Este artigo foi modificado pela emenda constitucional número tal. Quando aparecer essa observação aí, é porque você sabe que o texto foi modificado. Se não aparecer essa observação, é porque ele está no texto original. Então, para você identificar uma reforma constitucional, é muito fácil. As reformas constitucionais são feitas por emendas. Então, você olha o artigo, se teve uma emenda, então é porque houve uma reforma constitucional. Esse artigo passou por uma alteração do artigo 60 da Constituição. O artigo 60 é aquele que fala o rito das emendas, que você tem que ter um terço dos deputados ou um terço dos senadores para começar o processo de emenda, ou então a assinatura do presidente da República, ou então mais da metade das assembleias legislativas. Então já começa a dificuldade para conseguir a iniciativa da emenda à Constituição. Depois que você conseguiu essa parte da emenda, da iniciativa, tem um outro embate que é na fase da votação. Precisa de 3/5 dos membros da Câmara, 3/5 dos membros do Senado, sendo favoráveis a essa proposta, né? Votando favorável a essa proposta e apresentando em 2 turnos essas votações. Então, tem que ir na Câmara, aprovar em 2 turnos. O que é 2 turnos? É 2 sessões de votação. Bota numa sessão, depois numa outra sessão, coloca de novo em votação. Por isso que vira os turnos, né? Primeiro turno, segundo turno. Então, a Constituição fala que 3/5 dos membros precisam aprovar, tá? É muita gente, é bem mais da metade, né? 3/5. Então, 3/5 é quase, né? É quase. Bem grande esse número, né? 3/5. Então, é muito difícil conseguir a quantidade de votos. Então, você aprova em primeiro turno, depois você aprova em segundo turno na Câmara, depois vai para o Senado, aprova em primeiro turno, aprova em segundo turno, pronto. Aí sim, você diz que a emenda entrou em vigor. Então, o que é essa emenda? A emenda, portanto, é uma forma de reforma do texto. Reforma do texto. O texto da Constituição passa, portanto, por uma modificação. Então, isso aí é fácil de você identificar. O texto passou por uma emenda, tá? O que é um pouco mais difícil de você identificar é quando a Constituição passou por uma mutação constitucional, porque o processo de emenda é fácil, é um processo formal, que segue uma regra lá do artigo 60, que tem lá quórum de iniciativa, quórum de votação, e no final houve a mudança na Constituição. Só que, como para a Constituição não ficar fossilizada, não ficar engessada, não ficar. Tem essas formas de modificar. Uma é as emendas, que vão atualizando os artigos da Constituição para a nossa realidade atual, e a outra forma, que é uma forma que a doutrina considera como também uma forma de mudança da Constituição, é a chamada mutação constitucional. A mutação constitucional, ela é uma teoria que veio na Alemanha, criada na Alemanha, que diz o seguinte: em algumas situações há uma mudança informal, não no texto. O texto continua o mesmo, mas o sentido que era atribuído, ele muda. É uma teoria bastante polêmica, porque quem tem o poder de mudar a Constituição é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, quando desejar mudar a Constituição, ele faz uma emenda e modifica um artigo, 2, 3, enfim, vários, que quiser. No entanto, permitir que, por uma argumentação, por uma interpretação jurídica, você considere
que houve uma mutação constitucional e aquele artigo da Constituição ele já tem outro significado, isso demanda uma argumentação muito forte, muito robusta, demonstra um poder de argumentação teórico muito grande para que você consiga defender essa ideia de que o artigo da Constituição, apesar do texto continuar o mesmo, ele mudou o seu significado. São raríssimos os casos em que o Supremo chega a falar que tem mutação constitucional, né? Porque é um tema quase que um tabu, né? É um tema muito delicado porque é você atribuir ao Poder Judiciário através da hermenêutica, veja a importância da hermenêutica, né? Através da hermenêutica, através da interpretação, você atribui ao Poder Judiciário o poder de mudar a Constituição, quando, na verdade, o Supremo não tem esse poder de mudar. Ele tem o poder de dizer o significado, mas agora mudar o significado, não. Mas pela essa teoria da mutação constitucional, na prática, é isso que acontece. Muda o significado, sem mudar o texto. Um dos casos mais assim, evidentes dessa aplicação dessa teoria é o artigo 226 da Constituição. O artigo 226 é aquele artigo que fala sobre a família e sobre a questão do casamento homoafetivo. Aqui é o artigo 226. 226. Artigo 226, ó, é o artigo que fala sobre a família, né? E esse artigo 226 que fala aqui sobre a família, ele tem uma parte que fala sobre a união estável entre homem e mulher, né? Cadê? Sobre o... Você vê que ele, na sua estrutura de texto, ele está basicamente o mesmo que foi feito em 1988. E esse parágrafo terceiro aqui, que gerou muita polêmica, é porque ele fala da união estável, que o Estado deve reconhecer a união estável, e ele colocou aí homem e mulher. E aí o Supremo foi chamado a decidir se era possível no ordenamento jurídico brasileiro o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que logo depois se alastrou, assim, se converteu também em casamento. A união entre pessoas do mesmo sexo, tendo em vista que o 226, parágrafo 3º, fala que a união estável é reconhecida pelo direito brasileiro apenas, e aí colocou homem e mulher. E aí o que acontece? Quem defende que houve mutação constitucional desse artigo diz que, na verdade, esse artigo mudou o significado devido aos avanços da sociedade, devido ao tempo decorrido entre 88 e hoje, já não se pode mais ler esse artigo da mesma forma em que ele foi escrito em 88. E, portanto, agora o casamento homoafetivo estava incluído aí também, tanto a união estável quanto o casamento. Isso é para quem defende a teoria da mutação constitucional, que a Constituição modificou o texto, aliás, não modificou o texto está o mesmo que o de 5 de outubro de 88. Você vai encontrar que não tem nenhuma referência à emenda, a não ser o parágrafo 6º, que não tem nada assim para o nosso estudo, que é falando sobre o divórcio, né? Foi mudado em 2010, mas sobre o casamento não tem nada, tá do mesmo jeito que foi em 88. E aí, quem argumenta que houve mutação constitucional diz que esse artigo, apesar do texto estar idêntico ao que estava em 5 de outubro de 88, o sentido dele mudou. Veja o poder da hermenêutica, né? Então, são raríssimos os artigos. Bom, se o sentido mudou, a consequência também muda. Então, a consequência é permitir no direito que haja uniões estáveis homoafetivas, casamentos homoafetivos e tal, a partir da análise
do artigo da Constituição. Mas aí o artigo está o mesmo, não mudou, está a mesma redação de 88. Sim, mas existe a teoria da mutação constitucional, que diz que em determinadas situações há uma mudança de significado do texto, o texto permanece o mesmo, mas ele muda o significado. Isso é, como eu falei, bastante polêmico, porque quem tem o poder de mudar a Constituição é o Estado, o Congresso Nacional, e não o poder legislativo. Então, quando você vai trabalhar com a hermenêutica constitucional, você precisa ver esses pilares, né? A reforma constitucional é quando muda o texto por emenda normal, como aqui você tem um exemplo no próprio artigo 22000, você tem um exemplo do parágrafo 6º, né? Ó, parágrafo 6º passou por uma emenda, e quando passa por emenda, ele já diz, e no seu vadimeco deve estar dizendo aí também, parágrafo 6º com a redação dada pela emenda constitucional número tal. Aí tem lá, dizendo a emenda constitucional que foi, que mudou esse dispositivo constitucional. Beleza. Quando houve reforma, aí você tem que trabalhar em cima do novo texto. Quando não houve reforma, quando o texto está original, aí você tem que encontrar o significado. E nessa tarefa de encontrar um significado, pode ser que você levante a proposição. Lembre que a gente está num debate público, numa audiência universal. Você pode levantar a proposição de que essa proposta, né? Você pode levantar essa tese, essa proposta, essa proposição de que o artigo tal sofreu mutação constitucional. Aí você vai ter que dizer por quê. Aí vai ter que demandar de você uma carga de argumentação tão grande para você poder explicar por que um artigo mudou o significado, sofrendo através de mutação constitucional. Bom, falando sobre reforma e mutação constitucional, a gente passa para os métodos da nossa interpretação da Constituição. Junto com esses métodos que estão aí no slide, tem os princípios. Então, são métodos e também, depois que a gente vê os métodos, a gente vê os princípios. Todos os dois, tanto os métodos quanto os princípios, eles vão entender, vão auxiliar você, vão ser instrumentos, vão ser ferramentas para você conseguir entender o significado da Constituição. Mas, professor, por que eu quero entender o significado da Constituição? Porque a Constituição, ela é como é a norma mais importante, né? Naquela pirâmide de Kelsen, a norma que fica lá no topo, né? Quem não lembra da pirâmide de Kelsen, eu vou colocar aqui no exemplo. A nossa Constituição... Peraí. Vou colocar aqui. Tá ruim. Melhorou. Não, tá ruim também esse triângulo. Não consigo fazer um triângulo. Mais ou menos. Esse aqui, ó, a Constituição está no topo e aqui embaixo todas as demais leis, tá? A Constituição Federal está no topo da pirâmide. E qual é o efeito disso? É como se a Constituição Federal, como ela é a lei mais importante, ela tem o chamado efeito irradiante. Vai como se fosse um sol que vai irradiando, né? Então, entra no direito civil, entra no direito penal, entra no direito do trabalho, no direito tributário, todos os direitos, tá? No direito processual, que vocês estão vendo aí, processo, né? Processo civil, processo penal, em todos os ramos do direito de família, todos, direito empresarial, então, se você não conseguir compreender como é que você interpreta a Constituição, você vai ter sérios problemas de poder trabalhar com o próprio direito em si, tá? Como eu falei, para você conseguir interpretar a Constituição, você é munido de duas ferramentas, dos métodos e dos princípios.
tá? São princípios aqui específicos, são princípios da interpretação constitucional, porque uma das funções dos princípios é auxiliar na interpretação. Então, vamos ver a questão dos métodos. Quais são os métodos? O que é um método, gente? Método é um negócio que dá o passo a passo. O Tiago está falando aqui, né? Os tratados internacionais de direitos humanos, que a sigla é TIDH, né? Os tratados internacionais de direitos humanos, que são aprovados com o mesmo quórum de votação de emenda, eles têm status de emenda constitucional, exatamente, Tiago. Muito boa percepção. O artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 5º, né, que fala sobre isso, exatamente. São consideradas emendas também. Quando você estiver estudando a Constituição, você não pode desprezar esses tratados, que eles têm força de emenda. Então, vamos ver quais são esses métodos. Esses métodos eles vão dar o passo a passo, como é que você faz a análise. Bom, o método jurídico, ele vai trabalhar, primeira coisa, você trabalha o texto da Constituição como se fosse uma lei normal. Então, você aplica todos aqueles métodos. O método gramatical, o lógico, teleológico, sistemático, você trabalha todos os métodos, beleza. Método tópico problemático, você trabalha o problema. Você pega o problema que tá ali. Nunca é um negócio abstrato. Sempre é aplicado num problema. O método hermenêutico concretizador, ele vai sempre trabalhar da norma para ser concretizado no fato. Você trabalha a norma em abstrato e trabalha o fato. São métodos de você conseguir encontrar o significado da Constituição. O método científico espiritual vai dizer que não tem o texto da Constituição é um mero ponto de partida. Você não pode ficar preso ao texto, você tem que ir além do texto. O método normativo estruturante vai trabalhar a ideia de que não é só volta a ficar preso no texto, não é só o texto, ele é também mais do que o texto, ele tem um âmbito de aplicação, e o método da comparação constitucional ele vai buscar como esse instituto é aplicado nos outros países do mundo, como é que é aplicado na Espanha, como é que esse instituto, um instituto tal, por exemplo, está estudando o aborto, como é que o aborto é aplicado nos outros ordenamentos jurídicos, como é em Israel, como é em Portugal, como é nos Estados Unidos, ou seja, isso ajuda você a interpretar esse ponto, esse problema que você está, no caso, o Supremo está para resolver de acordo e encontrar o significado da Constituição. Portanto, o método jurídico é aquele que você já sabe, é aquele que você aplica aqueles métodos tradicionais, lógico, teleológico, gramatical e tal. Provavelmente ali você já consegue ter um significado da norma, né? Mas não é só isso, não é uma coisa abstrata. O método tópico problemático, ele vai dizer que você tem que partir de um problema concreto. Então, o seu cliente que está lá no bafômetro e está sendo solicitado que sopre no bafômetro, sempre é um problema concreto. É a polícia que está querendo entrar dentro de um quarto de hotel e você tem que saber se o quarto de hotel é protegido pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que diz que a casa é um asilo inviolável, e se o seu cliente está protegido pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição, no caso lá do bafômetro, que diz que o princípio da não culpabilidade, que presume-se inocente até a prova encontrada em sentença transitada em julgado, ou seja, sempre vai ser um problema concreto. É no caso concreto que você vai encontrar o significado. Não existe um significado pré-pronto. É isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Sempre vai ser encontrado o significado dela no problema, com as peculiaridades do problema. A solução, portanto, é sempre para o problema, tá? Isso é o que diz o método tópico problemático, tá?
Você pega o problema e depois você vai para a norma para identificar a solução. Ao contrário do método hermenêutico concretizador, né, que você faz o processo ao contrário. Você parte da norma e vai aplicar a norma num caso concreto. Você fica fazendo essas idas e vindas, você vai para a norma, vai para o problema. Encontra mais alguma peculiaridade, mais alguma informação que você ainda não tinha visto, aí você vai para a norma, aí você encontra um sentido que você não tinha ainda pensado, aí você vai para o problema. E esse ato de ir e vir da norma para o problema, do problema para a norma, é chamado de círculo hermenêutico. Você vai fazendo esse processo de ir ao problema, depois ir à norma, ir ao problema, ir à norma, até que você consiga encontrar o verdadeiro significado daquela norma. O método científico espiritual diz para você não ficar preso na literalidade da lei, da norma lá. Não fique preso na lei, na literalidade. Então, a gente viu aqui que o Supremo era chamado para decidir sobre o casamento homoafetivo, artigo 226. Aí preste atenção, que na literalidade da norma está escrito aqui homem e mulher. E aí isso poderia, numa primeira leitura, vedar interpretações ao contrário do que está escrito aqui. E o método que a gente está estudando, que é o método científico espiritual, ele é uma forma de interpretar a Constituição dizendo o seguinte: não fique preso na literalidade. A literalidade não fique preso na literalidade. A literalidade, ela precisa ser confrontada com a realidade social, com os valores que a Constituição preza. Portanto, não fique preso na literalidade. Esse é o ponto que o método vai dizer. E aí vocês viram que, por exemplo, o Supremo não ficou preso na literalidade, né? Ele foi além, né? A literalidade é o ponto de partida. O método normativo estruturante, ele vai dizer da mesma forma, não existe uma identidade entre a norma e o texto. Eu sempre coloquei isso aqui para vocês, né? O texto, ele precisa ser considerado, deixa eu colocar aqui, o texto. O texto, ele precisa ser considerado, não é a mesma coisa, tá? Texto e norma não é a mesma coisa. Eles são coisas diferentes. Aqui, o texto é diferente de norma. Por quê? Porque você, só no caso concreto, só aplicado ao caso concreto, é que você vai descobrir a norma, vai produzir a norma, que vai ser sempre a norma para o caso. Então, sempre vai ser o direito de você não soprar no bafômetro, o direito de você não permitir que a polícia entre no quarto de hotel sem mandado. Vai ser sempre o direito no caso concreto. Não é assim, o direito em abstrato, né? Vai ser sempre que você não vai soprar, vai ser sempre que você não vai permitir que a polícia entre. Não, vai ter situações em que, dado as peculiaridades do caso concreto, a solução vai ser outra. A solução pode ser outra. Não existe uma identidade clara entre o texto que está escrito na Constituição e a norma, que é exatamente o que dá o padrão de conduta, que a norma é aquilo de normal, que eu falei, né? Norma vem de normal. Então, norma é uma coisa que vai te permitir proibir ou incentivar. A função da norma basicamente é essa: ou ela permite, ou ela proíbe, ou ela incentiva determinada conduta. E os grandes problemas estão aqui, né? Em permitir ou proibir. Afinal de contas, o artigo 5º, 57 da Constituição
permite ou proíbe que a polícia entre num quarto de hotel. O artigo 5º, olha, ó, esse aqui é o do bafômetro, né? Presunção de inocência. Aqui que é o quarto de hotel, o 5º 11. O 5º 11, né? O texto do artigo 5º 11, aplicado no caso concreto, vai demandar da norma do caso. A norma do caso permite que, no caso, a polícia entre, o 5º 11 permite que a polícia entre, permite, ou proíbe que a polícia entre. Você tem que analisar e descobrir a solução para o caso concreto. É isso que é importante que vocês saibam. Não existe uma solução padrão, não existe uma solução pré-pronta. Você sempre vai encontrar no caso concreto. Por quê? Porque é um método de interpretar a Constituição. O texto difere da norma. Não fique preso na literalidade. O texto não é a solução final, ela é uma parte do caminho, é isso que diz o método normativo estruturante, tá? Normativo estruturante. Vem da teoria estruturante do direito de Friedrich Miller. A gente não vai trabalhar com Friedrich Miller, mas só para vocês saberem, né, que existe essa diferenciação entre texto e norma. Texto é uma coisa, norma é outra. Não vai imaginar que é tudo a mesma coisa, tá bom? E o último método que tem é o método da comparação constitucional. É um método que você vai, como eu disse, né, procurar nos outros ordenamentos jurídicos como é interpretada essa questão. Como é interpretada a questão da presunção da inocência nos outros países? Como é interpretado que eu estou falando da privacidade do domicílio, né? Da inviolabilidade do domicílio. Como é que é tratado isso lá na Espanha, em Portugal, etc, etc. E por que é interessante fazer essa análise dos outros institutos, dos outros países? Porque eles trazem argumentos que muitas das vezes não foram pensados pelos juristas daqui. Então, eles trazem uma experiência diferente, eles trazem um argumento diferente que pode fazer com que contribua com a melhor interpretação, que é isso que a gente quer, né? Que sempre a Constituição seja interpretada da melhor forma possível. Bom, fora os métodos, a gente tem também os princípios da interpretação constitucional. E aí são vários princípios para a gente trabalhar. Tem o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, o princípio da máxima efetividade, o princípio da justeza ou conformidade funcional, o princípio da concordância prática, da harmonização, o princípio da força normativa, da interpretação conforme a Constituição e o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Parece muita coisa assim, mas vocês vão entender que é bem tranquilo. Bom, o princípio da unidade da Constituição, ele vai dizer o seguinte: a Constituição ela sempre deve ser interpretada como um todo harmônico. Você não pode pegar partes da Constituição, trechos da Constituição e já dar por acabada aquela interpretação. Não, porque, por exemplo, se você chegar bem aqui no 226 e disser homem e mulher, interpretar aqui o 226 e disser, acabou, é homem e mulher, negócio de casamento homoafetivo não pode não, união estável homoafetiva não pode não. Pronto, se você interpretar ela isoladamente, você pode até chegar nessa conclusão. No entanto, o princípio da unidade da Constituição diz que você tem que interpretar ela como um todo harmônico. E aí tem outros artigos da Constituição, dentre eles, por exemplo, o artigo 3º, já falei para vocês que é considerado o artigo mais importante da Constituição, o artigo 3º. Se todos os artigos da Constituição fossem descumpridos e cumprisse só o artigo 3º, nós estaríamos muito bem, sabia? Porque o artigo 3º é um artigo que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza
marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos. Aí, olha, bem aqui, ó, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Bom, se você interpretar lá o 226, isoladamente, você pode chegar a uma conclusão, que não é a conclusão que a Constituição quer. A Constituição quer que ela seja interpretada como um todo harmônico. Por quê? Princípio da unidade da Constituição. Então, você interpreta lá o 226, mas tem esse aqui também para você interpretar, o 3, inciso 4. Então, como é que você faz essa compatibilização? Você tem que encontrar uma harmonia entre eles, tá? Porque você não pode interpretar isoladamente. Isso que a Constituição fala. O princípio da unidade da Constituição. Você não pode fazer uma interpretação isolada, uma interpretação, o nome mesmo é isolada, né? Você tem que trabalhar com a unidade. Próximo princípio, o princípio do efeito integrador. Gente, o efeito integrador é o seguinte, há uma preocupação de quando você for interpretar a Constituição, a solução que você vai dar como resposta seja uma solução que mais integre política e socialmente a sociedade. Volto a usar esse exemplo do casamento homoafetivo. Então, você tem ali duas opções de interpretação. Você tem uma opção de interpretação que nega o casamento homoafetivo ou a união estável homoafetiva, e você tem uma outra interpretação que valida, que dá proteção jurídica àquela relação, proteção de herança, proteção previdenciária, de pensão, etc, etc. Então, você tem essas duas opções de interpretação. Qual das duas opções você vai, como Supremo, qual das duas opções você vai acatar? A opção, o princípio do efeito integrador vai dizer o seguinte: a interpretação deve se dar preferência a aqueles argumentos, aqueles pontos de vista que favoreçam a integração, tanto política ou social, para que se fortaleça a unidade política. Aí eu pergunto para vocês, nessa interpretação entre a opção que nega a proteção jurídica à união estável homoafetiva e aquela que concede proteção jurídica à união estável homoafetiva, qual das duas opções você acredita que mais integra socialmente a sociedade? Qual das duas? A que permite a união de pessoas do mesmo sexo ou a que nega a união entre pessoas do mesmo sexo? Qual desses dois pontos de vista mais favorece a integração política e social, não digo nem política, mas social, que mais integra socialmente a sociedade? Responda aí, qual das duas? Todo mundo entendeu? Você tem duas interpretações, tá? Você está interpretando se é o Supremo, você está interpretando 226. E aí tem uma opção de interpretação que permite o casamento homoafetivo e tem uma opção que nega o casamento homoafetivo. O princípio do efeito integrador vai dizer que você deve dar preferência para aquela opção que mais integre, que mais favoreça a integração da sociedade, e não a que desintegre, a que desagregue. Qual das duas opções você acredita que mais integra a sociedade? Que mais une a sociedade? A que permite ou a que nega? Ninguém quer responder, gente? Aquela que... Olha, a Cláudia respondeu. Bom, aqui permite, né? Porque aqui permite, ela trabalha com um viés de integração,
né, de não discriminação, de não afastamento. E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque vai ter repercussão política, porque daqui a pouco você começa aquelas pessoas que são segregadas, que são separadas, elas começam a se juntar, elas começam a coalizar, fazer as coalizões, elas daqui a pouco vão para um determinado território e daqui a pouco elas se separam do Brasil, porque elas não estão num lugar onde elas não são ouvidas, onde elas não são respeitadas, etc, etc. Então, em última, eu estou exagerando aqui, né? Mas em última análise, o que essa interpretação quer evitar é que haja essa desintegração social, e que, na verdade, você una a sociedade. Então, esse é o princípio do efeito integrador. O princípio da máxima efetividade vai dizer o seguinte: você, quando recebe um direito da Constituição, que é a proteção ao seu, de não soprar o bafômetro, no caso, a proteção de presunção de inocência, quando você recebe a proteção de inviolabilidade do seu domicílio, quando você recebe o direito de liberdade, o direito de propriedade, enfim, quando você recebe um direito desse escrito na Constituição, ele tem que ser dado para você na máxima efetividade possível. Então, não é meia boca, não um meio direito. Não, se você tem direito à liberdade, ela tem que ser exercida na máxima eficácia, na máxima efetividade possível. Se você tem o direito de proteção do seu domicílio, a inviolabilidade do domicílio, ele tem que ser exercido na máxima propriedade possível. O princípio da justiça, conformidade funcional, é um recado para o STF. Como ele tem muito poder, o STF tem muito poder de interpretar a Constituição e encontrar soluções. Na hora que ele encontra a solução, essa solução dada a um determinado caso concreto, não pode subverter a ordem organizacional que a própria Constituição trouxe. Então, de repente, imagine se o Supremo interpreta de uma forma que o juiz poderá agora investigar e julgar. Então, você sabe que no processo penal, cada um tem a sua função, né? O promotor tem a função de acusar, aliás, a polícia tem a função de investigar, depois o promotor tem a função de acusar, depois o advogado tem a função de defender, e o réu, e no fim o juiz tem a função de julgar. Então, cada um tem o seu, vamos dizer, o seu quadrado, né, para trabalhar. E imagina que o Supremo, interpretando um determinado caso, uma determinada norma, um determinado dispositivo da Constituição, chegue à conclusão que o juiz pode agora investigar e julgar, né? Tem o caso polêmico, que é o caso do inquérito das fake news, né, que está no Supremo, que é um inquérito em que está exatamente discutindo essa questão, né? É um inquérito que foi feito contra o próprio Supremo e o próprio Supremo está investigando, né, esse caso, né? É um caso curioso que demanda discussão sobre o princípio da justeza ou conformidade funcional, se de fato o Supremo não estaria subvertendo a ordem quando ele próprio decide abrir um inquérito, ele próprio é o presidente da investigação e ele próprio vai julgar depois o resultado dessa investigação. Bom, isso é uma questão aí que fica em aberto, né? Um dos princípios que tem muita gente até trabalhou alguns aspectos dele, que tem muita discussão, é o princípio da concordância prática ou harmonização. Eu chamo atenção para vocês desse princípio porque o princípio da concordância prática ou da harmonização, considerando que a Constituição é uma unidade e lá dentro se degladiam vários direitos, né? Se eles tentam se acomodar, eu sempre faço a metáfora do princípio da concordância prática ou da harmonização. Eu sempre uso a metáfora de, imaginem um recipiente, esse recipiente está cheio de, é como se fosse bexigas, isso aqui,
princípio da concordância prática, tá? Você imagina que a Constituição é um recipiente, aqui é um recipiente de vidro, e aqui dentro tá cheio de bexigas. Você vai colocando as bexigas aqui, aí uma fica maior, a outra fica espremida aqui, e elas ficam toda hora, uma bexiga está embaixo, né? Um balão, né? Esse balão de festa de aniversário. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, eles ficam em constante movimentação. Uma hora um está por cima, outra hora um está por baixo, um está se espremendo, uma hora um fica pequenininho, outra hora um fica maior. É para você entender nessa metáfora a ideia das colisões de princípios, né? E como o princípio da concordância prática ou da harmonização precisa encontrar uma harmonia neles. E você não pode pegar um alfinete e furar esse balão aqui para que ele não exista mais. Pronto, não existe mais, está resolvido. Ele estava incomodando esse outro aqui do lado, estava atritando com esse outro aqui. Pronto, você resolve, você pega um alfinete, fura e resolveu. Você não pode fazer isso. Você não pode. Os dois precisam, os dois precisam conviver em harmonia, encontrar uma forma deles conviver. Eles estão colidindo. Aí, de novo, vem Robert Alexy e encontra a teoria de como a gente resolve colisões. Eles estão se colidindo, né? Dois princípios. Então, no caso lá do slide, vocês têm aí, era o caso da Daniela Ceccarelli, que estava discutindo com o Google sobre o direito à privacidade. Então, há uma colisão de normas tipo princípio entre dois princípios, a privacidade e do outro lado a liberdade de expressão ou de informação. Tá? Estava se discutindo a liberdade de expressão, tá? Privacidade e liberdade de expressão. A gente chama aqui o primeiro princípio de privacidade, o segundo princípio, o P1 e o P2. O que Robert Alexy vai dizer para a gente? Como é que a gente resolveria esse conflito? Ele vai dizer o seguinte: existe, para você resolver esse caso, existe a prevalência, né? O P1 prevalece sobre o P2, P1 prevalece sobre o P2 em determinadas circunstâncias, que ele chama de C. Ou o contrário, o P2 prevalece sobre o P1 em C', em outras circunstâncias. Então, esse C aqui é muito importante, porque ele exatamente, esse outro C aqui, é muito importante, porque eles são exatamente as peculiaridades fáticas, são as circunstâncias fáticas. O que é circunstância fática, professor? Exatamente, são os detalhes do caso, os detalhes do fato do caso. Lembra que o método tópico problemático diz que você tem que ir para o caso e ir para a norma, ir para o caso e para a norma? Ou seja, você tem que ir no fato lá, nas circunstâncias fáticas, para poder conseguir uma interpretação, saber qual é o princípio que prevalece. É o P1 ou é o P2? O que você vai fazer? É o P1 ou é o P2? Bom, aqui o P1 proíbe o vídeo. Aqui era a questão do vídeo, né? Todo mundo lembra. Aqui todo mundo lembra, né? Eu creio que todo mundo lembra esse caso, que é a questão do vídeo dela tendo relação sexual com o namorado numa praia da Espanha, né? Então, a discussão de fundo é proibido, né? O que diz a norma? Lembra que eu falei que é norma, né? Norma é o que é permitido, proibido é o que é incentivado. O que diz a norma do artigo 5º? Deixa eu botar aqui, artigo 5º, inciso 10. Artigo 5º, deixa eu botar aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 10. Vou botar aqui.
Artigo 5º, inciso 10. No fim das contas, essa discussão é para saber o que diz essa norma aqui, ó. O que diz essa norma do artigo 5º, inciso 10 da Constituição? Diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente da sua violação. Pronto, artigo 5º, inciso 10. É o pano de fundo desse caso, né? É o pano de fundo desse caso lá, tá? O que diz essa norma? Né? Então, voltar para cá, para o nosso esquema. Você está com esse problema hermenêutico para resolver, né? O que diz, qual é o verdadeiro significado desse 5º 10, tá? Aqui, no 5º 10. Qual é o significado do alcance? Essa norma vai dizer que proíbe o vídeo ou essa norma vai dizer que permite o vídeo? Você está com esse problema para resolver. Essa norma, né? Ou a norma permite, proíbe ou incentiva, então, essa norma proíbe ou essa norma permite. Essa norma aqui, ó, essa norma aqui, do artigo 5º, 10. A gente sabe que o texto é só um ponto de partida, de que a norma só existe no caso concreto. Então, a norma do 5º, aplicada a este caso concreto, vai proibir ou vai permitir? Robert Alexy vai dizer para a gente, olha, não tem lei para resolver esse problema. Você tem que trabalhar com a regra do sopesamento. Você atribui pesos aos princípios envolvidos e você trabalha a questão do sopesamento. O que é sopesamento? É você descobrir o peso de cada um. O peso de cada um. No final do slide tem até a fórmula do peso. Ele coloca matematicamente uma fórmula para você identificar o peso de cada princípio. Se o P1 for mais pesado do que o P2, ele vai prevalecer. Se o P2 for mais pesado do que o P1, é ele que vai prevalecer. Quem vai demandar isso é uma série de análise que você vai levar em consideração de acordo com as circunstâncias fáticas do caso. Então, a medida uma dada medida M, que é essa medida aí de proibir ou permitir, ela vai ser compatível com a Constituição se ela passar no trinômio de adequação, no trinômio de que é necessidade, que a gente vai ver já daqui a pouco, necessidade, adequação e proporcionalidade. Se passa no trinômio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, essa medida é uma medida permitida. Tá? Se não passar nesse trinômio, essa medida é uma medida proibida. Então, você vai ter que fazer essa análise da medida que você está tentando identificar se ela é constitucional ou não. Então, a proibição do vídeo, a medida de proibir o vídeo é constitucional? Eu não sei, eu vou ter que fazer uma análise no caso concreto, diante das circunstâncias fáticas. Agora, veja, nas circunstâncias fáticas, no fato, eu vou levar em consideração se essa informação ela é verdadeira. Isso é um ponto que eu devo considerar verdadeira. Se essa informação é atual e se essa informação é de interesse público. Esse ponto aqui foi o ponto fundamental na discussão dessa celeuma, né, desse conflito, dessa colisão dos princípios. Foi exatamente esse ponto aqui do interesse público, que é uma circunstância que está lá no C da fórmula dele, está lá no C, que é o C, as circunstâncias fáticas. Então, em determinada circunstância fática em que não se reconhece, bom, aqui se reconheceu que a informação era verdadeira, se reconheceu que a informação era atual, mas não reconheceu que havia interesse público nessa informação. Por quê? Porque não tem interesse público
para a sociedade saber se A ou B ou C fez sexo dentro de uma praia, numa ilha deserta, sem ser ilha deserta, numa ilha normal, numa praia. Não é uma informação de interesse público, tá? Então, como não é uma informação de interesse público, portanto, em determinadas situações, aqui, o P1, que é a privacidade, a gente está vendo aqui, né? O P1 é privacidade, P2, liberdade de expressão. Então, em determinadas circunstâncias, o P1 prevalece, então bota um P maiúsculo aqui, sobre o P2. Em determinadas circunstâncias, prevalece o P1 sobre o P2. Especialmente quando na divulgação dessa informação, na veiculação do vídeo, não há interesse público na informação. Se não há interesse público, então o P1 prevalece sobre o P2, ou seja, prevaleceu aqui, prevaleceu o quê? O direito à liberdade de expressão ou direito à privacidade? Prevaleceu o quê, nesse caso concreto? Responda aí. P1 prevalece sobre o P2. Significa que P1 é o quê? Prevaleceu o quê? A liberdade de expressão ou a privacidade? Ninguém quer responder. Aí Maria Luana falou, prevaleceu o quê? A privacidade. Significa que a privacidade vai prevalecer sempre, Maria Luana? Cláudio, significa que a privacidade vai prevalecer sempre? Não. O P1 nem sempre vai prevalecer sobre o P2. Nesse caso específico, por isso que a Alexi fala que P1 prevalece sobre o P2, considerando... Aqui. P1 prevalece sobre o P2, considerando C. O que é C? C são as circunstâncias fáticas, tá? No fato concreto, você vai ver, é verdadeira a informação? É atual a informação? É de interesse público a informação? Não, não tem como ser de interesse público. Por que seria de interesse público? Isso iria contribuir com a educação das pessoas, a saúde, a segurança. Não vejo assim nada que... Você ainda pode ir fazendo perguntinhas aqui, né? Subperguntas sobre isso aqui, né? Por que seria argumentos prós? Por que seria interesse público? Você pode até fazer exercício, né? Argumentos prós, argumentos contra. Por que seria interesse público essa informação? E você ia ver no frigir dos ovos, no fim das contas, né? Que quem ia ganhar era o contrário, né? Ou seja, não há interesse público nessa informação. Alguém consiga me convencer com argumentos racionais, plausíveis, né? Que é uma informação que deve ter interesse público, né? Saber que uma pessoa teve sexo com a outra dentro da praia, dentro do mar de uma praia, de uma praia, né? Enfim. Entenderam, gente? Então, a Robert Alexi vai dizer que o sopesamento vai resolver esse conflito, né? O P1 vai prevalecer, que no caso é o princípio da proteção à privacidade. Então, a norma do caso, a norma do 5º 10 da Constituição, a norma diz que é proibido veicular o vídeo, né? A norma vai dizer é proibido veicular o vídeo. E se o Google veiculou o vídeo, portanto, ele fez um ato ilícito, porque é um ato contrário. Ele praticou um ato ilícito. Por que é um ato ilícito? Porque é um ato contrário
a norma. Que norma? A norma que você encontrou no caso concreto, para o caso concreto. Diferente se fosse um outro caso concreto, o P2 ia prevalecer sobre o P1, se tivesse, por exemplo, interesse público na informação. Se aqui esse item de interesse público, por exemplo, fosse ok, fosse verdinho, direitinho, aqui, ó, né? Você fez toda a análise e aí deu ok? Claro, se a informação é verdadeira e atual e de interesse público, é lógico, aqui a solução seria totalmente outra. Aqui eu estou fazendo outra solução, né? Aqui a solução, dadas as circunstâncias fáticas, por isso eu chamo muita atenção de vocês com relação às circunstâncias fáticas do caso, tá? Do caso. Às vezes, aqui, ó. Nesse caso aqui, como tudo é ok, nesse caso aqui o P2 prevalece sobre o P1. Aí você vai explicar por quê, né? Por quê? Não, porque nesse caso, né? Sempre assim, é neste caso, né? Neste caso. Então, o direito é no caso, a norma é no caso, tá? Não esqueçam disso. Tá? Não existe essa norma pré. Você vai dizer, o 5º 10 protege a privacidade, então pronto, né? Não pode. Não é assim. Sempre você tem que analisar de acordo com as circunstâncias fáticas do caso. Então, eu trouxe o caso aqui da Daniela Sicarelli, que é um caso que a gente já trabalhou, né? Acho que vocês já estão lembrados, Daniela Scarelli. Esse aqui é a visão do apresentador. O de vocês, esse aqui. Esse aqui. Pronto, ó. Aqui você descobriu, no caso concreto, a norma do artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Você fez a hermenêutica, tá? Eu trouxe aqui um outro caso também, que é o caso da cantora Glória Trevi. Vou botar aqui. O caso da cantora Glória Trevi é um caso também que o Supremo teve que se manifestar a respeito de qual princípio vai prevalecer, qual é a norma do caso concreto, tendo em vista a seguinte situação. A cantora Gloria Trevi, ela era uma cantora muito famosa no México, ainda é no México, uma mexicana, e ela foi acusada no seu país de corrupção de menores. Abriram um processo criminal contra ela lá de corrupção de menores. Na época, ela estava no Brasil, fazendo shows, apresentações, etc. E aí decretaram a prisão dela lá no México e prenderam ela aqui no Brasil para fins de extraditar ela para o México. Então, quando ela estava presa na Polícia Federal, e isso foi na época de... Deixa eu ver qual foi essa época aqui, em que está essa notícia. Faz muitos anos, tá, gente? Eu acho que vocês não lembram. Aqui, ó. 2001, né? Acho que 2001 vocês não era nem nascido, né? Todo mundo é adolescente, né? Em 2000, mas aconteceu esse fato, que é um fato muito curioso, né? Que foi levado para o Supremo, chegou lá no Supremo, o Supremo teve que trabalhar essa questão da harmonização de princípios, que é basicamente o usual, que você vai ver nas questões, os conflitos, princípios se degladiando, princípios colidindo, e um deles tem que se prevalecer por conta da regra do sopesamento, que eu falei para vocês, tem até uma fórmula, né? Lá no final das lives tem uma fórmula que Robert Alex desenvolveu para você fazer o peso, descobrir o peso do princípio no caso concreto. A Glória Trevi estava presa na carceragem da Polícia Federal e ela engravidou na carceragem da Polícia Federal. E aí veio o problema. Como foi que ela engravidou? Porque ela não estava recebendo visita íntima. E aí ela declarou na imprensa, tem aí a notícia da Folha de São Paulo, ela declarou na imprensa que teria sido estuprada por uma autoridade da Polícia Federal. E aí começou toda uma investigação para saber se foi o delegado, se foi os agentes, se foi o carcereiro, quem foi que estuprou a Glória Trevi, porque ela apareceu grávida na carceragem e ela não estava recebendo visita íntima, então alguma coisa aconteceu.
E aí a Polícia Federal abriu uma investigação e foi até judicialmente, foi ao judiciário pedir para que fosse feito um exame de DNA no feto. Fosse feito um exame de DNA no feto para que o feto pudesse ceder material genético para fazer o exame e confrontar com todos os funcionários da Polícia Federal que trabalhavam ali naquele lugar para identificar quem era o autor do estupro, quem tinha praticado a relação sexual com ela e dessa relação ela teria engravidado. E aí essa questão chegou lá no Supremo e o Supremo, obviamente, ela não quis, ela não queria a Glória Trevi, ela não autorizou que o bebê dela, o feto no caso, pudesse ceder material genético, e essa questão chegou lá no Supremo. E o Supremo teve que analisar, dois princípios. O primeiro princípio, o caso é esse, tá? Todo mundo entendeu o caso, né? A Polícia Federal quer e ela não quer, tá? Ela não quer, ela quer proteger o feto. Então, o primeiro princípio, que seria o P1, é a proteção da integridade, a integridade física, a proteção à vida no tocante à integridade física do corpo, seria o P1. E aqui a gente teria, do outro lado, a presunção de inocência. O direito de provar que é inocente, tá? Do P2. Estaria de um lado P1, do lado P2. Você, como Supremo, você é o juiz dessa causa, tá? Você é o Supremo. Assim, sem maiores aprofundamentos, o que você acredita que deve ser aplicado nesse caso? A presunção de inocência ou a integridade? Qual é o princípio? A integridade física do feto, tá, gente? Isso aqui é o feto. O feto. Essa questão caiu até na prova para você, foi? Foi até botado aí? Na prova, né? Vocês chegaram a fazer uma pesquisa, né? Qual é a solução que vocês dariam para esse caso? Qual é o princípio de maior peso? A integridade física do feto, ou seja, o feto precisa ser respeitada a sua integridade física, ou a presunção de inocência passa por cima e o feto vai ter que ceder material mesmo contra a vontade da mãe. Então, o P1 prevalece sobre o P2 em situação C, ou o P2 prevalece sobre o P1 em situação C'. Qual é a solução que vocês dariam aqui, né, para esse caso? Qual é o princípio que tem maior peso, gente? É o princípio da integridade física do feto ou é o princípio da presunção de inocência? Aqui está, pensem aí, 30 segundos para vocês pensarem, né? Aqui está de novo em discussão o artigo 5º, falando com artigo 5º, inciso 3º, que ninguém será tratado de forma degradante. Então, artigo 3º, Maria Luana disse que iria prevalecer a integridade física do feto, né? Aqui é o artigo 5º, inciso 3º, que diz que ninguém pode ser submetido a um tratamento degradante, né? Que o feto não pode nem decidir, não tem ainda. E aqui é o princípio da presunção da inocência, né? Você tem o direito
de ser tratado como inocente, e mais, o direito de provar a sua inocência, da Constituição. O que diz a norma desses artigos? Será que a norma desses artigos diz que é permitido, né? Volta de novo a história do permitido, né? A norma do artigo 5º 3 permite a invasão na integridade física do feto ou proíbe? Proíbe. Tá? A norma do 5º 57 permite a invasão na integridade física do feto ou proíbe a integridade física do feto? Bom, o que o Supremo teve que harmonizar nesse caso? O Supremo trabalhou que o Juvenal diz que prevalece, prepondera o que tem maior peso é a integridade física do feto. A Maria Luana também falou aqui que prevalece a integridade física do feto. E o que o Supremo disse? Bom, o Supremo teve que harmonizar os dois princípios. Esse princípio da presunção de inocência, ele é válido no ordenamento jurídico, e o princípio da integridade física das pessoas também é válido no ordenamento jurídico. Então, vamos compatibilizar. A gente não pode pegar um alfinete, uma agulha e furar. Lembra das bexigas lá, dos balões? A gente não pode furar. Então, os dois precisam conviver harmonicamente. No caso concreto, nas circunstâncias fáticas, na C, tá? Que isso é muito importante esse C, que são as circunstâncias do caso concreto. Nas circunstâncias fáticas, você vai ponderar uma série de coisas. Há risco de vida? Para o feto, se você autorizar a integridade física? Se há risco de vida para o feto, então o direito à vida entra em cena e, portanto, não deve ser autorizado. Que aí já entra outro valor envolvido, que é o direito à vida. Porque se o feto morrer na hora da extração desse material, o direito à vida está sendo violado em face de um direito à presunção de inocência, o que não parece ser razoável. Então, o que o Supremo decidiu? Bom, nesse caso, como há um risco de vida do feto, não é recomendável que autorize a extração do material dele. Mas pode existir, depois que ele nascer, pode retirar da placenta o material genético. E aí pega e faz o DNA da placenta. Então, o que o Supremo fez? O Supremo harmonizou os dois princípios. Existe esse direito aqui, presunção de inocência, ele merece ser protegido, mas existe esse aqui da integridade física, que ele não pode ser tratado de forma degradante. Então, como tem a questão do risco de vida, você, depois que nascer, como a placenta é uma parte que é destacada do corpo humano e ela, em tese, seria jogada fora, pega a placenta e faz o DNA em cima da placenta. E foi o que aconteceu. O Supremo decidiu dessa forma e foi feito o DNA em cima da placenta. O resultado foi que nenhum dos policiais atestou como pai. E aí começou uma nova discussão jurídica, assim, uma nova discussão, né, sobre quem seria o pai, né, porque ela engravidou na carceragem da Polícia Federal, nenhum dos policiais seria o pai. Quem é o pai? Bom, o pai é o empresário dela, marido e empresário dela. Mas se ela estava sem visita íntima, todas as visitas estavam sendo monitoradas. Como foi que ela engravidou? Bom, aí tem a suposição, o pai da criança é o próprio marido dela, Juvenal, para terminar a novela, né? O próprio pai o pai da criança é o próprio marido dela, que estava solto, obviamente, né? E era empresário dela. E numa das visitas que ele fez para ela, ele entregou para ela uma caneta Bic. E nessa caneta Bic continha no seu interior não a carga da caneta normal, como essa aqui, né? No interior da caneta tinha o material genético dele. Então, ele colocou o material genético dele aqui, né? No caso, o esperma, colocou dentro da caneta Bic. Nossa, uma caneta Bic, assim, ó. Tá vendo, Juvenal? A caneta Bic. Ele colocou o material dentro da caneta Bic
E ela fez, a Glória Trevi, fez uma inseminação com uma caneta Bic. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Uma inseminação feita com uma caneta Bic? Foi a forma, foi a forma de conseguir explicar esse aparente caso inexplicável. Como é que uma pessoa engravidou dentro de uma carceragem da Polícia Federal? Está aqui a notícia, né? Para vocês verem. Na época, o caso deu muita discussão e chamou muita atenção Vocês não lembram porque são todos adolescentes, né? Muito jovens, e muitos não tinham nem nascido nessa época aí, né? Mas o caso deu muita repercussão e foi assim que ela engravidou, gente, com uma caneta Bic. Tá vendo aí? Veio aí, Taona. Vou andar recebendo caneta aí dos outros, né? E vocês acreditam nessa história? Que ela engravidou com uma caneta Bic? Acredita? Pois é, uma caneta, ó. Potencial de uma caneta, né? Uma caneta pode engravidar uma mulher, né? A Globo tá perdendo essa novela. Pois é, exatamente, Laura. É um caso muito curioso, né? Cuidados com as canetas, viu? Né? Ó, tem um furinho aqui, né? Tem um furinho aqui. Eu não sei como foi que ele conseguiu, não, mas ele tirou aqui o negócio, esterilizou, obviamente, né? É, e foi assim que ela conseguiu engravidar, por uma caneta. Como ele era um empresário, ele iria, ela teria que. Será não, Priscila? Foi assim que aconteceu o caso. Foi assim que aconteceu o caso. Como o material genético fica, permanece vivo, né, algumas horas, né? Foi o tempo suficiente dela conseguir. Pois é, mas foi assim, porque ela não recebia visita íntima. Nenhum dos policiais que estavam na carceragem foi feito o DNA e nenhum deles atestou. Ela não recebia visita íntima e ela engravidou. A resposta foi essa caneta Bic aqui. Não essa, né? Obviamente, né? Foi uma caneta Bic, né? Que ela engravidou. E tem história na internet, você pode pesquisar sobre isso. O filho nasceu, obviamente, final da história, ela foi absolvida lá no México, ou seja, ela ficou presa sem necessidade, né? Ela era inocente. Ela foi presa sem necessidade, aconteceu todo esse alvoroço na vida dela. E hoje ela é uma cantora no México, ainda faz shows, ainda se apresenta em televisão. Vocês podem fazer pesquisa aí no Google. Acho que tem foto dela com o filho dela, esse filho que nasceu aqui em São Paulo. A Bic paga a pensão, né, Ana Carolina? Não, quem vai pagar a pensão é o pai. E o pai era o próprio marido dela, né? O próprio marido dela. Obviamente era uma situação para causar a saída dela da prisão, né? Dizer que ela foi estuprada dentro da prisão. Ela era uma cantora muito famosa na época, uma mulher bonita, como vocês estão vendo aí, né? Que na época fazia muito sucesso. Era atriz, cantora, enfim. É, fica esse caso aqui para de tudo de caso pensado, exatamente, que era para ela poder sair, que era uma estratégia para ela poder sair, ficar livre, né? Apesar que ela era inocente, né? Por isso que eu sempre falo, né? É, é, a prisão é muito difícil. Você deve usar em último caso. Nesse caso aí, ela ficou presa vários meses dentro da Polícia Federal. Ela tinha 30 anos, aqui a notícia diz que ela tinha 30 anos na época, né? Onde isso aconteceu com ela. E, enfim, é uma situação que sempre que for possível evitar a prisão, deve ser evitada por conta dessas situações, né?
No fim das contas, ela provou que ela era inocente. E aí, gente, basicamente, tem uns 2 princípios aqui, que eu vou passar mais rapidamente aqui. Esse princípio esse princípio aqui da concordância prática com a harmonização é um princípio extremamente necessário e você vai lidar com ele sempre na sua vida prática. Sempre vão estar 2 princípios se confrontando e você vai lembrar da caneta Bic, né? Da caneta Bic e da Gloria Trevi. O princípio da força normativa da Constituição diz que a Constituição ela é uma norma, ela é lei, né? Que hoje para a gente parece tão óbvio isso, né? Mas não era. Há alguns anos atrás, a Constituição era tida apenas como um documento político, um documento que ia organizar o Estado, dividir os poderes do Estado. E a ideia de tratar a Constituição como lei, como norma, essa ideia é Konrad Hesse. Konrad Hesse é um filósofo alemão que foi o primeiro a desenvolver essa teoria de que a Constituição é norma, né? É lei, não é só um documento público para organizar o Estado. Então, sempre quando você lê a Constituição, você tem que ler ela como se ela fosse uma norma, como se ela fosse uma lei, ela obriga. O que é uma norma? A norma é o que permite, proíbe ou incentiva determinada conduta humana. Então, a Constituição é uma norma, né? Ela tem força normativa, tá? O princípio da interpretação conforme a Constituição, gente, esse princípio, apesar de ter um monte de coisa aqui nesse slide, mas você lembra o seguinte, princípio da interpretação conforme a Constituição. É só você lembrar desse esqueminha bem aqui, ó. Bem simples. Pensem aí, quando uma norma tiver mais de um significado, e elas vão ter, tá? A norma, depois que você faz todo aquele processo, você encontra uma norma, tá? A norma do caso concreto. E você vai ver que essa norma tem polissemias, ou seja, ela tem vários significados. Dos vários significados possíveis, qual que você vai escolher? Bom, o que diz o princípio da interpretação conforme a Constituição? Quando uma norma tiver vários sentidos que você possa extrair validamente dela, você deve escolher aquele sentido que mais se aproxima da Constituição Federal. Aquele princípio que mais se afina, que mais se harmoniza, é essa interpretação, é esse significado que você vai encontrar, tá bom? Esse é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Por último, acho que tem aqui o último, o princípio da proporcionalidade. O princípio da concordância prática. Já foi o princípio da força normativa, o princípio da interpretação conforme, que é esse, né? Aí tem todo o passo a passo aqui. E o último é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que eu falei que a gente ia fechar com ele. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ele vai dizer o seguinte, que para você identificar se uma determinada medida ela é constitucional, você tem que fazer a análise dos três subprincípios. Ela é necessária, ela é adequada e ela é proporcional em sentido estrito. Então, veja, no caso da Daniela Scarelli, o preâmbulo ele só serve como marco interpretativo, ele não é norma da Constituição, tá bom? Me perguntou aqui, foi o Tiago. E o Tiago, o preâmbulo ele não é norma, ele serve como orientação interpretativa, realmente, tá certo, mas não norma, né? Como o artigo 1º, 2º, 3º e assim sucessivamente. Então, uma determinada medida M, o que o princípio da proporcionalidade vai dizer? Uma determinada medida M, ela será constitucional se atender
os subprincípios da proporcionalidade, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Bom, você vai perguntar, essa medida, essa dada medida M aqui, essa medida, no caso, vamos imaginar que era a proibição do vídeo, proibir o vídeo, para garantir o objetivo que é preservar a privacidade. Uma determinada medida M, que tem por objetivo preservar a privacidade dela, ela vai ser constitucional se ela for necessária, ou seja, se não tiver outra forma de preservar a privacidade. Se tiver outra forma, bom, ela não é necessária, então não precisa. Encontre outra forma. Ela é adequada? Segunda pergunta. Ela é adequada? Se sim, sim. Continua na pesquisa para saber se ela é proporcional. Ela é adequada? O instrumento da proibição, ela pode, de fato, preservar a validade? Não, teoricamente é adequado. É um instrumento eficaz, né, que vai conseguir atingir a proteção. Pronto, é adequado. Se você disser que não, pronto, não é adequado. Prossegue aqui na pergunta, né? A proporcionalidade em sentido estrito, o que é? Para você proteger, para você atingir essa finalidade aqui, para você conseguir atingir essa finalidade aqui, você ofende outro princípio que também é caro. Então, aqui você está preservando a privacidade. Aqui, se você proibir, será que você está aplicando uma censura? Será que você está aplicando uma censura? Será que você está violando a liberdade de expressão? Será que você está violando a liberdade de expressão? Por quê? Porque quando você faz esse peso, né? Você está fazendo esse sopesamento, você tem que ver se para garantir essa preservação da privacidade aqui, você não está ofendendo demais a proteção à liberdade de expressão. Aí você tem que fazer o sopesamento. Se você disser que não está demais, aí o sopesamento tem uma fórmula toda para você fazer, né? Se você disser que não está demais, você diz ok. Se você disser, não, está demais, como no caso lá do feto, né? Quando chegou nessa parte aí da proporcionalidade, identificou que estava sendo uma invasão demais ao direito de integridade física do feto. Então, uma determinada medida, gente, só vai ser constitucional, portanto, autorizada, se ela conseguir passar nessas três perguntas, essas três perguntinhas aqui, tá? Se der ok nas três. Se ela for necessária, se ela for adequada, se ela for proporcional em sentido estrito. Se uma dessas aqui der negativo, pronto, essa medida não pode acontecer porque ela não é constitucional. Então, o princípio da proporcionalidade ele vai dizer isso. Você tem que analisar nos seus subprincípios da necessidade, adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Bom, gente, eu tinha ainda no material, mas deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui tinha umas questões polêmicas, né, sobre teoria dos poderes implícitos, mas não dá para a gente passar sem. Esse aqui é sobre a fórmula do peso, né, que eu ia explicar para vocês a fórmula do peso. Esses aqui são os dois casos que tem no livro do Robert Alexy. Aliás, vocês não estão vendo, né, gente? Eu estou mostrando aqui e vocês não estão vendo.
No slide ainda tinha essas duas questões polêmicas aqui para trabalhar, sobre os poderes implícitos e sobre a sociedade aberta da Constituição. Tem a fórmula do peso, que eu disse para vocês que no final uma mosca aqui, que no final do livro dele ele mostra a fórmula do peso. Quando você consegue fazer a análise matemática, é muito interessante, né? No livro dele, esse livro aí, Teorias de Direitos Fundamentais, e tem os dois casos em que ele aplica o sopesamento que ele mostra, né? Que é o caso Lebar e o caso do prisioneiro que não pode ir para audiência criminal. São dois casos. E a gente ainda tinha uns outros casos para trabalhar sobre decisões do STF. Aqui tem aquela regrinha, né? P1 prevalece sobre o P2, P2 prevalece sobre o P1, para vocês lembrarem e anotarem. E aí tem um caso polêmico, que é o caso Elvanger, que o Supremo trabalhou essa questão de colisão de princípios. Mas, como o nosso tempo já está se esgotando, vocês têm aula na sequência, para não atrapalhar a aula da professora. O Juvenal está preocupado com a nota dele, né, Juvenal? Tua nota está em algum lugar, né? Só procurar. Eu vou procurar a nota do Juvenal. E a gente encerra por aqui, gente. Agradeço muito a presença de vocês nessa última aula, né? Agradeço a presença de vocês, agradeço também, dou parabéns para vocês, né, pelo incentivo, né? Vocês conseguiram concluir esse semestre, apesar de todos os pesares, né? E vamos em frente. Estou aqui à disposição, qualquer dúvida, quiserem qualquer dúvida entrar em contato. Vou colocar atividade para vocês lá nas plataformas, para vocês poderem responder e cada vez mais aperfeiçoar a hermenêutica de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Desculpem o atraso. E é só. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Vou parar aqui a gravação.